Imagine poder caminhar exatamente por onde Jesus caminhou, tocar as pedras que Davi tocou e ver com seus próprios olhos o lugar onde Deus falou com Moisés. Hoje, embarcaremos em uma jornada extraordinária através do tempo e do espaço. Visitaremos 20 lugares descritos na Bíblia e descobriremos como eles estão nos dias de hoje. Mas esteja avisado, algumas dessas paisagens mudaram tanto que você pode não reconhecê-las. Será que a fé ainda está viva nesses lugares? Vamos descobrir. Jerusalém, o coração espiritual do mundo. Jerusalém é muito mais do que uma cidade. É um palco onde fé, história e conflito se entrelaçaram por milhares de anos. Ao caminhar pela cidade velha, parece que o chão de pedra ainda vibra com os passos de profetas, reis e peregrinos. Na época de Davi, Jerusalém era pequena, cercada por muralhas, mas de imensurável significado espiritual. Foi aqui que Salomão construiu o majestoso templo do Senhor, revestido de ouro e reverenciado como a morada de Deus entre os homens. Hoje, este templo não existe mais, tendo sido destruído pelos babilônios sob o comando do rei Nabucodonosor em 586 a.C. No entanto, seu último vestígio, o Muro das Lamentações, permanece como um local onde milhares de pessoas deixam pequenos pedaços de papel com orações entre as pedras. O mais impressionante é que as escavações ao redor revelam ruas e degraus, no mesmo nível em que Jesus e os apóstolos caminharam há 2000 anos. É impossível não se comover ao pensar que essas pedras testemunharam milagres e lágrimas. Belém, a cidade onde o céu tocou a terra. A poucos quilômetros de Jerusalém, suas ruas guardam um momento único da história, o nascimento de Jesus. No passado, já era conhecida como a cidade de Davi, pois foi lá que o jovem pastor foi ungido rei por Samuel. Hoje, no local onde Maria deu à luz, ergue-se a Igreja da Natividade, um antigo templo repleto de emoção. Ao entrar, você é envolvido pelo aroma do incenso e pelo brilho suave da luz de velas. Descendo uma escada estreita, chega-se a uma pequena gruta de pedra. No chão, uma estrela prateada marca o local exato onde se acredita que Jesus nasceu. Muitos se ajoelham e tocam a estrela com lágrimas nos olhos. Mas Belém também revela um contraste impressionante. Para entrar na cidade, é preciso atravessar um muro que separa Israel da Cisjordânia. Um lembrete de que a terra que deu à luz, o Príncipe da Paz, ainda enfrenta divisões e tensões. O Mar da Galileia, o Lago dos Milagres. Embora chamado de mar, o Mar da Galileia é, na verdade, um grande lago de água doce cercado por colinas verdejantes. É impossível estar lá e não se lembrar das histórias que se desenrolaram em suas margens. Foi neste lago que Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João, dizendo-lhes que os faria pescadores de homens. Foi lá que ele acalmou uma tempestade apenas com a sua voz e caminhou sobre as águas na escuridão da noite. Imagine a cena: o vento soprando forte, as ondas balançando o barco e, de repente, uma figura caminhando sobre a superfície da água, iluminada pelo luar. Ainda hoje, navegando no lago, a vista é quase idêntica à que os discípulos viram. Em 1986, durante uma seca, o nível da água baixou e revelou algo extraordinário. Um barco de madeira de 2000 anos, provavelmente da época de Jesus. Hoje, essa embarcação é preservada em um museu como uma cápsula do tempo que une arqueologia e fé. Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés. O Monte Sinai está envolto em mistério. É o lugar onde, segundo a Bíblia, Moisés recebeu as tábuas da lei diretamente de Deus. Mas onde exatamente fica essa montanha? A tradição cristã a situa na península do Sinai, no Egito, onde hoje se encontra o Mosteiro de Santa Catarina, um dos mais antigos do mundo. A subida ao monte é uma experiência intensa. Os peregrinos começam sua caminhada antes do amanhecer, sob um céu estrelado. O frio da noite dá lugar a um calor suave quando o sol começa a despontar no horizonte, pintando as rochas com tons dourados. Lá em cima, o silêncio é tão profundo que parece ressoar na alma. Curiosamente, alguns estudiosos defendem que o verdadeiro Sinai está localizado na Arábia Saudita, com base em detalhes bíblicos e geográficos. Seja qual for a localização exata, a sensação para quem está lá é a mesma.
um lugar onde o céu e a terra se encontram de uma forma indescritível. Mar Morto, o lago que não conhece vida. O Mar Morto é um dos lugares mais estranhos e fascinantes do planeta. Localizado na fronteira entre Israel e Jordânia, fica a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, o ponto mais baixo da Terra. Sua água é tão salgada, com uma concentração 10 vezes maior que a dos oceanos, que nenhum peixe ou planta consegue sobreviver ali. Ao entrar na água, você não nada, você flutua. É como se o próprio lago o impulsionasse para cima. Mas o aspecto mais impressionante é a história bíblica que envolve essa região. Perto do Mar Morto, ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra, destruídas por fogo e enxofre por causa de sua maldade. Hoje, geólogos e arqueólogos exploram cavernas e formações de sal que lembram colunas humanas, como a famosa Mulher de Ló, que, segundo o relato bíblico, se transformou em uma coluna de sal invertida. Além disso, os manuscritos do Mar Morto, pergaminhos com mais de 2.000 anos que preservam textos bíblicos quase intactos, foram encontrados nas margens do Mar Morto. É como se este lugar árido e silencioso fosse um cofre natural guardando os segredos do passado. Jericó, a cidade que caiu ao som das trombetas. Jericó é considerada uma das cidades mais antigas do mundo, com mais de 10.000 anos de história. Ao chegar, a paisagem é de tirar o fôlego. As ruínas e escavações revelam antigas muralhas que, segundo a Bíblia, caíram milagrosamente quando o povo de Israel, liderado por Josué, cercou a cidade por 7 dias, tocando trombetas. Hoje, os arqueólogos debatem quais camadas de ruínas podem datar daquela época, mas o mais impressionante é estar diante do local de um evento tão extraordinário. Ao explorar Jericó, você também encontrará o Poço de Eliseu, uma fonte de água cristalina ligada à história do profeta que purificou suas águas, tornando-as potáveis. Apesar do clima árido, Jericó é conhecida como a Cidade das Palmeiras por sua vegetação exuberante em meio ao deserto. Jericó representa um contraste visual e espiritual, um lugar onde o impossível aconteceu e onde a vida e a história continuam a pulsar. Monte Carmelo, o palco do confronto de fogo. O Monte Carmelo, cenário do confronto épico, está localizado no norte de Israel. Este lugar oferece paisagens verdejantes e vistas panorâmicas do mar Mediterrâneo. Mas na Bíblia, é lembrado como o cenário de um confronto épico, o do profeta Elias contra 450 profetas de Baal. Imagine a atmosfera tensa. De um lado, o altar erguido por Elias. Do outro, o altar dos profetas pagãos. Eles clamavam, gritavam, dançavam, mas nada acontecia. Então Elias orou, e o fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício, as pedras e até mesmo a água ao redor. Hoje, no topo do Monte Carmelo, ergue-se o Mosteiro de Muraca, que significa lugar da queima, marcando o local tradicional desse evento. De lá, pode-se contemplar o Vale de Jezreel, cenário de outras histórias bíblicas, e, segundo alguns, um pano de fundo profético para eventos futuros. Estar lá é sentir que a fé, quando genuína, pode literalmente mudar o curso da história. Cafarnaum, a cidade de Jesus. Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, é um lugar pequeno, mas de grande importância na narrativa do Novo Testamento. Foi chamada de Cidade de Jesus porque ele viveu lá por um tempo, ensinando nas sinagogas e realizando milagres. Percorrendo suas ruínas, pode-se ver os alicerces de uma antiga sinagoga construída com pedras brancas, provavelmente no mesmo local onde Jesus pregou sobre o pão da vida. Perto dali, fica a casa que a tradição atribui a Pedro, onde Jesus teria curado sua sogra. Mas também paira no ar um certo silêncio, uma lembrança de que, apesar de ter testemunhado tantos milagres, Cafarnaum foi severamente repreendida por Jesus, por sua falta de arrependimento. Hoje, esta vila em ruínas é um museu a céu aberto, onde o passado e os ensinamentos espirituais permanecem presentes. Damasco, a cidade da conversão. Damasco, a capital da Síria, é considerada uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. Registros de ocupação datam de mais de 4.000 anos. Mas o que a torna fascinante na narrativa bíblica
é sua conexão com Saulo de Tarso. Imagine Saulo, determinado a prender os seguidores de Jesus, viajando pela estrada poeirenta que liga Jerusalém a Damasco. De repente, uma luz mais brilhante que o sol o envolve. Ele cai no chão e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Hoje, essa estrada ainda existe, e no coração de Damasco encontra-se a rua reta mencionada em Atos 9. Você pode passear por ela, cercado por edifícios antigos e mercados coloridos. Imagine Ananias, um discípulo, indo ao encontro de Saulo, agora cego, para orar por ele. Também é possível visitar uma capela construída no local onde, segundo a tradição, Paulo recuperou a visão. O contraste é incrível. Uma cidade vibrante, cheia de vida, comércio e aromas de café e especiarias. E ainda assim, uma cidade que guarda em seu coração a memória de uma das conversões mais importantes da história. Nazaré, o lugar onde tudo começou. Nazaré, no norte de Israel, era uma pequena e insignificante vila na época de Jesus. Tanto que Natanael chegou a perguntar: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas foi justamente lá que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Hoje, Nazaré é uma cidade vibrante, mas seu centro histórico conserva ruas estreitas, edifícios de pedra e oficinas que evocam a simplicidade do cotidiano daquela época. A imponente e moderna Basílica da Anunciação foi construída sobre as ruínas da casa onde, segundo a tradição, Maria recebeu o anúncio do anjo. O interior da basílica é espetacular, com vitrais coloridos, mosaicos de todo o mundo e uma atmosfera de silêncio, como se ainda aguardasse o eco das palavras celestiais. Nas proximidades, encontra-se o Museu da Vila Viva de Nazaré, que recria casas, fazendas e ferramentas do século I. Caminhar por lá é como viajar no tempo e imaginar Jesus correndo pelas ruas, ajudando José com sua carpintaria e interagindo com vizinhos que jamais imaginariam quem ele realmente era. Éfeso, a cidade das letras e do confronto espiritual. Localizada na atual Turquia, Éfeso foi uma das cidades mais importantes do Império Romano e é mencionada diversas vezes no Novo Testamento. Foi à igreja de Éfeso que Paulo escreveu uma de suas cartas mais profundas sobre fé e armadura espiritual. Foi também lá que ele enfrentou forte oposição por pregar contra a idolatria da deusa Ártemis. Ao visitar Éfeso hoje, o que se vê é simplesmente de tirar o fôlego. Ruas pavimentadas com mármore, colunas colossais, teatros com capacidade para 25 mil pessoas e a famosa Biblioteca de Celso, com sua fachada quase intacta. Caminhar por essas ruínas é imaginar Paulo pregando no anfiteatro, desafiando a cultura e a religião da época. É também pensar no livro do Apocalipse, onde a igreja em Éfeso é louvada por sua perseverança, mas advertida por ter abandonado seu primeiro amor. Cesareia Marítima, o porto dos gentios. Cesareia Marítima era uma obra-prima da engenharia para a sua época. Localizada na costa do Mediterrâneo, ostentava um porto artificial, palácios luxuosos, um hipódromo e um anfiteatro. Mas na narrativa bíblica, assume um significado especial como o lugar onde o apóstolo Pedro, guiado por uma visão, pregou pela primeira vez a um gentil, o centurião Cornélio, marcando um momento crucial na propagação do evangelho. Hoje, ao visitar Cesareia, pode-se explorar o antigo teatro romano, ainda usado para apresentações, e imaginar as ondas quebrando contra os muros do porto enquanto navios chegavam trazendo mercadores e soldados. Os mosaicos dos palácios ainda estão preservados e a vista para o mar é deslumbrante. É também o local onde Paulo foi preso antes de ser levado a Roma, o que confere a este sítio arqueológico uma importância histórica e espiritual única. O encontro entre o luxo romano e a simplicidade da mensagem de Cristo faz de Cesareia um dos locais mais emblemáticos para a compreensão da transição do cristianismo do mundo judaico para o mundo gentio. Monte Nebo, o último vislumbre de Moisés. Imagine Moisés, agora um homem idoso, com os pés firmemente plantados na rocha, o vento soprando forte, trazendo o aroma da terra e da vegetação do vale. Ele se apoia em seu cajado, o olhar fixo no horizonte. Deus lhe diz que dali ele verá a terra prometida,
mas que não entrará nela. O Monte Nebo, localizado na atual Jordânia, eleva-se a mais de 800 metros acima do nível do mar. Deste ponto privilegiado, é possível avistar o Mar Morto, o Rio Jordão e, em dias claros, até mesmo as colinas que circundam Jerusalém. Este momento comovente é narrado na Bíblia, especificamente em Deuteronômio 34. Moisés vislumbra Canaã, mas sua missão termina ali. Hoje, os visitantes encontram uma igreja memorial construída para comemorar esse momento e mosaicos bizantinos belissimamente preservados. É como se o tempo tivesse parado. E ainda se pode sentir a devoção de um homem que dedicou sua vida a uma promessa, mas não pôde cruzar o limite final. Um sentimento de reverência toma conta de cada visitante. Afinal, este é o local exato onde um dos maiores líderes bíblicos contemplou, mas nunca testemunhou, o cumprimento da promessa divina. Siló, o primeiro centro de culto em Israel. Siló, o primeiro centro de culto em Israel antes de Jerusalém se tornar o coração espiritual da nação, foi outrora o centro religioso do povo. Ali se erguia o tabernáculo, a tenda da congregação erguida por Moisés mais de 300 anos antes, segundo Josué 18 e Juízes 21. Imagine o clamor de milhares de pessoas chegando para oferecer sacrifícios e celebrar as festas do Senhor. O aroma de incenso e carne assada permeava o ar. Crianças corriam, famílias conversavam e sacerdotes em vestes de linho se apressavam para cumprir seus deveres. Hoje, Siló está em ruínas, mas escavações revelaram plataformas de pedra que podem ter feito parte do tabernáculo. Os visitantes podem caminhar sobre as mesmas pedras que testemunharam a oração desesperada de Ana por um filho, uma oração que resultou no nascimento do profeta Samuel. Bet-Sean, a cidade onde Saul foi humilhado. Em 1 Samuel 31, lemos sobre a trágica morte do rei Saul. Após perder a batalha contra os filisteus, seu corpo e o de seus filhos foram pendurados nas muralhas de Bet-Sean, como símbolo de derrota. Esta cidade estava localizada em uma rota estratégica, na confluência de importantes estradas que ligavam o Vale do Jordão ao norte de Israel. Hoje, Bet-Sean é um dos sítios arqueológicos mais impressionantes do país. Ruas largas de paralelepípedos, colunas romanas ainda de pé e um enorme teatro com capacidade para milhares de pessoas. Tudo isso está notavelmente bem preservado. A cidade foi reconstruída diversas vezes ao longo da história. Então, explorá-la é como folhear as páginas de diferentes civilizações. Tel Da, o altar rival de Jerusalém, ficava no extremo norte de Israel. Tel Da era um local estratégico e fértil, mas na Bíblia, em 1 Reis 12, o rei Jeroboão construiu ali um altar com um bezerro de ouro, desviando o povo da adoração em Jerusalém. Imagine a cena: peregrinos chegando com oferendas, não para o verdadeiro Deus, mas para uma imagem criada por mãos humanas. Hoje, Tel Da é uma fascinante mistura de história bíblica e beleza natural. Entre as ruínas, ainda é possível ver a grande plataforma de pedra que servia de base para o altar. O local é cercado por vegetação densa e riachos cristalinos, tornando a visita um contraste intrigante entre a serenidade da natureza e a memória de um dos maiores atos de idolatria de Israel. Curiosidade: em 1993, arqueólogos encontraram uma inscrição que menciona a Casa de Davi, uma das mais importantes evidências arqueológicas da existência histórica do rei Davi. Megido, cenário do Armagedon. Poucos lugares carregam tanto peso profético quanto Megido, mencionada em Apocalipse 16:16 como Armagedon. Esta cidade foi palco de inúmeras batalhas ao longo da história devido à sua posição estratégica no Vale de Jezreel. Reis e generais sabiam que quem controlasse Megido controlaria a rota comercial mais importante da região. Hoje, os visitantes podem explorar as ruínas e ver os portões cananeus, os estábulos construídos pelo rei Salomão e até mesmo um impressionante sistema subterrâneo de água. A vista do topo da montanha é deslumbrante e de tirar o fôlego, dando a impressão de que qualquer exército poderia ser mobilizado ali em grande escala. Curiosamente, a geografia da região é tão singular que estudiosos militares modernos ainda estudam Megido como um exemplo de campo de batalha perfeito.
O fato de a Bíblia designar este lugar como palco de um conflito final confere-lhe uma aura de mistério e expectativa incomparável. Berseba, poços, juramentos e promessas, à beira do deserto. Feche os olhos e sinta o ar seco do Negev acariciar seu rosto. A paisagem circundante tem um tom dourado e acidentado, pontilhada por pequenos arbustos que se agarram tenazmente à vida. É neste cenário que se desenrola uma das cenas mais humanas e íntimas do Antigo Testamento. Abraão e Abimeleque, dois líderes de mundos diferentes, selando uma aliança junto a um poço. Berseba significa Poço do Juramento, ou Poço dos Sete, referindo-se às 7 ovelhas usadas na aliança. O próprio nome serve como um lembrete constante de que as alianças feitas diante de Deus transformam a história. Ao longo da Bíblia, Berseba aparece repetidamente como um marco tanto de fronteira quanto de fé. É daqui que Jacó parte para Harã, sonhando com a escada para o céu. Ele sonha com Betel, mas abandona Berseba. Agar e Ismael vagam pelo deserto de Berseba até que Deus, comovido pelo choro da criança, lhes mostra água. Hoje, existem 2 Bersebas, a vibrante cidade moderna e o sítio arqueológico de Tel Bir Sheva, cujas ruínas revelam uma engenharia hidráulica surpreendente. Há um sistema subterrâneo de coleta e armazenamento de água com escadarias que descem até uma gigantesca cisterna, um testemunho de como a sobrevivência neste lugar dependia em grande parte da sabedoria de conservar cada gota. A lição que Berseba sussurra aos seus visitantes é simples, mas profunda. As promessas são cultivadas com perseverança e Deus muitas vezes as honra em lugares onde a fé parece escassa. Hebrom, os patriarcas, os túmulos sagrados e o primeiro trono de Davi. Hebrom é uma cidade que respira antiguidade. Percorrer as ruas de paralelepípedos da cidade velha é como viajar no tempo, sentindo o aroma do pão fresco, das especiarias, o brilho colorido do vidro soprado, as tradições artesanais locais e, acima de tudo, o peso silencioso das histórias que nasceram aqui. Foi em Hebrom que Abraão comprou a caverna de Macpela para sepultar Sara, Gênesis 23, e onde os restos mortais de Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia repousam posteriormente. O edifício monumental acima da caverna, conhecido hoje como Mesquita de Abraão, ou Túmulo dos Patriarcas, ostenta paredes de enormes blocos em estilo herodiano, semelhante ao do Monte do Templo em Jerusalém, conferindo-lhe uma austeridade quase intocável. Hoje, visitar Hebrom é contemplar contrastes, mercados movimentados, oficinas de cerâmica e vidro, crianças indo e vindo, e ao mesmo tempo, postos de controle e medidas de segurança, que nos lembram que esta é uma cidade viva e complexa. Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho. Na pequena cidade de Caná da Galileia, a poucos quilômetros de Nazaré, aconteceu um dos momentos mais marcantes do início do ministério de Jesus, a transformação da água em vinho. O Evangelho de João, no capítulo 2, relata que durante uma festa de casamento, o vinho havia acabado, algo impensável em uma cultura em que a celebração representava honra e alegria para toda a família. Foi então que Maria, mãe de Jesus, intercedeu, e ele ordenou que enchessem as talhas de pedra com água. Para espanto de todos, aquela água foi transformada no vinho mais puro e saboroso, surpreendendo os convidados e revelando a glória de Cristo diante de seus discípulos. Hoje, ao visitar Caná da Galileia, é possível entrar na Igreja das Bodas de Caná, construída exatamente no local onde a tradição afirma ter ocorrido um milagre. Ali, peregrinos do mundo inteiro renovam seus votos matrimoniais, em memória da festa onde Jesus trouxe alegria novamente aos noivos e aos convidados. O ambiente transmite uma atmosfera única. Vitrais, mosaicos e altares contam a mesma história que atravessou os séculos, lembrando que foi ali, naquele pequeno vilarejo da Galileia, que Jesus realizou seu primeiro sinal. O que esses lugares têm em comum é que foram palco de decisões importantes. Pessoas comuns como nós viveram, cometeram erros, tiveram sucesso e escreveram capítulos que Deus registrou. Isso demonstra que o cenário pode mudar, mas o autor permanece o mesmo.
Deus escreve capítulos essenciais em ambientes despretensiosos, transformando fossos em altares e regiões estigmatizadas em lugares de revelação. Aqueles que caminham atentamente percebem que, para Deus, nenhum lugar é insignificante. Se este passeio por lugares menos conhecidos da Bíblia te surpreendeu, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que ama história e fé. Deixe um comentário abaixo dizendo qual lugar você gostaria de visitar e qual gostaria de ver em um episódio futuro.